Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Precisa ficar muito claro dentro de nós o que nós estamos fazendo aqui. Qual é o nosso propósito nessa terra? Então, o que precisa ficar bem claro para nós é que a salvação ela não tem um fim em si mesmo. Se a salvação que Cristo conquistou para nós na cruz terminasse ali, Ele já levava tudo nós para o céu e fim de papo, já estava tudo resolvido. Mas a salvação ela não tem um fim em si mesmo. A salvação ela é a porta de entrada para que você cumpra um propósito de Deus nessa terra. Amém? E qual é o propósito de Deus? Nós poderíamos falar várias coisas, mas existem algumas verdades que são chaves, que são claras, que são aquelas que fundamentam a nossa vida agora em Cristo Jesus. A primeira delas é que o Senhor nos salvou para que agora nós pudéssemos governar juntamente com Cristo nessa terra. Amém? Ele nos salvou para que agora nós governássemos juntamente com Ele, para que nós exercêssemos o governo do reino nessa terra, para que nós materializássemos as virtudes do nosso Pai, para que outros filhos também sejam transformados segundo a imagem e a semelhança de Deus, de Cristo, do Pai. Amém? E uma das coisas também que é base e é importante está aqui nesse texto. Ele nos salvou, nos abençoou para nós frutificarmos. Amém? Algumas pessoas elas querem multiplicar, mas elas não querem passar pelo processo do frutificar. Amém? E nós precisamos ter isso claro dentro de nós, que para nós frutificarmos e enchermos a terra, nós primeiro precisamos frutificar. Porque resultado não significa frutificação. Alguém pode ter resultado sem ter multiplicação. E o que agrada a Deus, o propósito de Deus, não é resultado. O propósito de Deus é a frutificação que dá um fruto que permaneça, que multiplica e permaneça. Então, nessa madrugada o Senhor me acordou e me levou nessa palavra e Ele falou muito forte comigo a respeito disso. Porque às vezes a gente fica apegado às coisas que a gente ouve de fora, e não tem nada errado, muitas coisas são boas, mas a gente fica apegado às coisas que a gente ouve do lado de fora, a respeito de empresas, a respeito de finanças, a respeito de riqueza, de prosperidade, que aquilo nos deixa com uma ansiedade por dentro, que aquilo nos deixa inquieto por dentro. Mas por que comigo não está acontecendo isso? Mas por que eu não estou conseguindo esse resultado, aquele resultado? E Deus está falando conosco, o nosso Pai está falando conosco, dizendo assim: o que importa para mim não é o resultado, o que importa para mim é o fruto que multiplica e permanece. Amém? É aquilo que eu gero dentro de vocês e através de vocês. Então essa palavra frutificai, multiplicai, enchei a terra, está falando a respeito de um processo, que agora como filhos de Deus nós fomos inseridos. O processo de ruiotesia, o processo que o Espírito Santo está nos levando por ele. E é um processo não de resultados, é um processo de frutificação, multiplicação. E é isso que nós precisamos atentar, é isso que nós precisamos nos apegar. Você frutifica se submetendo ao processo, você frutifica se submetendo à rotina de obediência ao Espírito Santo, porque resultado é para os outros verem,
mas fruto é o nosso Deus que vê dentro de nós. Porque o nosso Deus não vê aparência, Ele vê o que está no nosso coração. Então, às vezes, a gente está ansioso por aquilo que está acontecendo do lado de fora e nem está percebendo o que Deus está gerando por dentro. E nessa madrugada o Senhor me despertou para isso. Falou, calma, filho. Por quê? Porque às vezes nós vamos ter que parar de dar resultado para dar fruto. Porque às vezes a gente não está tão pilhado no resultado que a gente esquece do fruto. Por isso, antes de ensinar um homem a ganhar dinheiro, é necessário ensiná-lo a dar fruto, como pai, como marido, como filho, como um empresário cristão, como um homem de princípios na terra. Porque fruto não é aquilo que está do lado de fora, é aquilo que nasce dentro e se multiplica. Herança é diferente de legado. Muitos filhos estão brigando pela herança porque o pai não lhes transmitiu um legado, porque legado fala de virtudes, fala de princípios. Se você ler o texto do Evangelho de João, vai falar a respeito disso, do fruto que permanece. Jesus disse, se você não permanecer em mim, e eu não estiver em vós, vocês não podem dar fruto, vocês não podem fazer nada. Agora, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, vocês darão muito fruto, e esse fruto vai permanecer.